o Datafolha divulgou que o Lula da Silva bateu seu recorde de impopularidade. Apenas 24% aprovam o governo, só uma em cada 4 pessoas. É a pior marca do petista em todos os seus 3 mandatos e entre os mais pobres, a aprovação do Lula despencou 15 pontos em 2 meses. Então, só para efeito de comparação, a essa altura do mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 7 pontos a mais de aprovação, e isso levando em conta a pandemia. Aí, no sábado, o IPEC divulga um levantamento indicando que 62% dos brasileiros avaliam que o Lula não deveria se candidatar à reeleição. E para fechar o final de semana, no domingo, esse influente advogado, supostamente aliado do presidente, faz circular uma cartinha que transborda a mágoa e é muito fácil de ler nas entrelinhas. Esse aqui é o principal trecho. Aspas. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos. Olha, na melhor interpretação possível, Lula está mal assessorado. Na pior interpretação possível, Lula está mal assessorado e mal casado. Então, claramente, esse é um recado de alguém que se considera um antigo companheiro do Lula, mas perdeu a influência e o acesso a ele. E o ressentimento deve ser muito grande, considerando o timing da crítica, como bem pontuou o Dr. Zé Eduardo. E aqui tem um ponto bem interessante, analisar de onde partiu esse fogo amigo. O autor dos versos magoados é o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, vulgo Cacai. O Dr. Cacai é uma figura folclórica do direito brasileiro, conhecida aí, entre outras peripécias, por perambular pelo Supremo Tribunal Federal vestindo apenas bermudas e camiseta. Além disso, o Dr. Cacai coleciona aí clientes multimilionários, incluindo políticos, empresários, banqueiros e empreiteiras envolvidas em grandes escândalos de corrupção. Vejam só que interessante. O Congresso em Foco, do Grupo Folha, descreveu o Cacai como uma espécie de boia de salvação de políticos encrencados na justiça. Já a revista Piauí se referiu a ele como, aspas, o protetor dos poderosos, e afirmou que o advogado faz o impossível para que Brasília funcione direito. Então Lula, como tantos outros réus, tantos outros condenados da Lava Jato, são gratos ao Dr. Cacai, tanto que a festa de celebração da diplomação do Lula se deu na casa do advogado lá em Brasília. Mas, aparentemente, o Dr. Cacai não é um amigo na vitória e na derrota. Tão logo as pesquisas confirmaram a insatisfação do povo nas ruas, o advogado já sinalizou que é hora de procurar alternativas. Aspas. Lula hoje é um político preso à memória do seu passado. A memória do futuro é que não vai ser, né? E nós temos o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o mais fenomenal político dessa geração em termos de preparo. Um gênio, preparado e pronto para assumir o seu papel. Espera aí. O Haddad, apelidado pelo povo de ministro Tachad, é um gênio. O ministro do aumento de impostos, da taxa da blusinha, do monitoramento do PIX, do arcabouço fiscal fajuto, do corte de gastos fake, da inflação acima do teto da meta. Um político que perdeu 3 eleições seguidas para prefeito, para presidente, para governador. O ministro da Fazenda com 90% de reprovação pelo mercado. É o político, como que ele disse, mais fenomenal dessa geração. Fala sério, né, doutor Cacai? Olha, se você vai abandonar o barco desgovernado do Lula, escolha um barquinho melhorzinho, que pelo menos consiga flutuar, navegar para frente. Aliás, na minha opinião, pegaria mal para a imagem do Dr. Cacai abandonar o barco cedo demais. Isso é o que os ratos fazem, segundo aquele famoso ditado popular. Até porque todo mundo sabe que, apesar do tom bem ressentido dessa cartinha, a turma da advocacia militante está se dando muito bem no governo Lula. O coletivo Prerrogativas, que reúne aí criminalistas, aplicadores do direito ligados à esquerda, como é o caso do Cacai, foi agraciado aqui com dezenas de cargos importantes no governo e na justiça. Tanto que no último jantar de fim de ano, a homenageada da vez foi justamente a senhora Janja da Silva, primeira-dama.
Então, esse é aquele tipo de aparelhamento que a Transparência Internacional, no seu relatório anual sobre a corrupção, chamou de judiciário de coalizão. Ainda assim, o Dr. Cacai se sente aí desprestigiado e demonstra enorme ingratidão a Lula. Eu, pessoalmente, acho muito feio morder a mão que te alimenta. Mas, nessa briga, aí, Juliana, entre o advogado e o político, eu torço pela briga.